Boa noite, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de projeto de sistema para web. É a nossa quinta aula, já estamos chegando no final aí. E mais uma vez aqui comigo, para quem não lembra, meu nome é Ricardo Machado. Mais uma vez aqui comigo o professor Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite a todos os alunos. Estamos aí com mais uma aula. Queria desejar aí também boa noite aos tutores, aos polos. E hoje a gente tem uma aula diferente, né, Ricardo? Hoje a gente vai ter uma aula bem diferenciada, que a ideia é a gente tentar aplicar tudo que nós conseguimos ver aí nas 4 aulas anteriores e tentar verificar, ver como é um projeto, como funciona a troca de comunicação entre o cliente e o analista. E hoje aqui o professor Rafael vai fazer esse papel de cliente, vai trazer as ideias dele, vai tentar mostrar aí como que ele quer o sistema, e eu, fazendo o papel de analista, vou tentar entender. Então nós elaboramos aqui um roteiro para a gente seguir com alguns diagramas e apresentando esses diagramas para vocês tentarem entrar um pouco mais no mundo de projeto de sistemas e visualizar um pequeno projeto feito. Obviamente o que nós vamos mostrar aqui não é um grande projeto, não é algo bem elaborado, bem detalhado. Quando vocês estiverem aí na vida real fazendo projetos, elaborando projetos, vocês vão com certeza detalhar bem mais do que vai ser demonstrado hoje aqui. Mas o objetivo é vocês verem e realmente solidificar o conhecimento de como é algo, como uma documentação ela é elaborada, e ver ela pronta. Então vamos começar hoje, professor Rafael. Você traz aí uma grande demanda para a gente, eu preciso saber qual que é a sua demanda. Bom, a minha empresa é uma empresa de refrigeração e eu presto serviços na área de refrigeração, dando manutenção em freezers, frigobares. E eu tenho um gargalo que é no atendimento ao cliente, para saber se o meu cliente realmente ele está sendo atendido e ele está ficando satisfeito com esse atendimento. E mais, eu precisaria também ter ter informações de produtividade em relação a isso. Então vejam só, pessoal, ele já trouxe uma demanda para a gente já sabe que nós temos que desenvolver um sistema de controle de atendimento. Então, com base nisso, a gente vai começar a evoluir a comunicação entre o analista e o cliente, para vocês tentarem entender como funcionaria, como vocês fariam isso no mundo real. Vamos aqui para a lousa para a gente evoluir. Então hoje é a nossa 4ª aula, aplicação prática. Então qual que é a solicitação do nosso cliente Rafael? Ele precisa de um software para controlar o atendimento dos técnicos da empresa dele. Então vejam só, ele já disse pra gente aí que hoje ele faz um atendimento na área de refrigeração, freezer, frigobar, enfim, vários equipamentos, e ele precisa controlar esse atendimento. Então, com base nisso, a gente já tem que começar a questionar ele para entrar no mundo dele, para a gente poder entender o que ele precisa, como está sendo feito hoje, e principalmente o grande diferencial de um analista é sugerir mudanças, é sugerir melhorias no fluxo que ele tem hoje. Isso daí é que o cliente quer ver no mercado, Quando ele chamar algum de vocês para começar a projetar o sistema, as sugestões que vocês vão dar para os clientes é que vai ser o diferencial. Vamos então começar aqui no slide um questionário. Primeiro, professor, hoje é meu cliente, Então vamos lá. Rafael, como o seu cliente solicita esse atendimento para a sua empresa? Bom, vamos lá. É meio complicado de falar. O atendimento, a solicitação desse atendimento acontece de várias formas, ou o cliente vai até a loja e vai até o balcão e fala que o seu equipamento está com problema. Às vezes ele leva o equipamento, alguns equipamentos pequenos, ele leva o equipamento e às vezes eu não tenho nem o técnico para poder avaliar isso lá no momento. Outra forma também, ele pode solicitar um atendimento e um orçamento por telefone. Então eu fico muito confuso, eu não uso computador, é tudo na pranchetinha, num caderninho. E então às vezes a gente perde algum cliente, porque às vezes se eu não estou na empresa, alguma outra pessoa, uma secretária, a minha empresa é uma empresa familiar, a minha esposa, ela faz também, atende o telefone e anota, e às vezes anotou na página errada, então eu acabo não tendo controle nem real
das pessoas que eu preciso atender. Então, o meu controle é muito precário em relação a isso. Então, veja, amigos, ele está trazendo aí vários problemas no dia a dia dele, no dia a dia da empresa dele, e a gente agora como analista já temos que começar a anotar todos esses problemas. Eu até esqueci antes de começar a aula, de falar que hoje a aula vai ser interessante vocês anotarem todos os tópicos que o nosso cliente Rafael vai estar dizendo hoje, porque as duas atividades, tanto a atividade de sala quanto a atividade da semana, vocês vão estar continuando, né, esse trabalho que nós estamos iniciando na sala, vocês vão estar continuando ele. O que é continuar? Nós vamos definir uma primeira etapa, depois ele vai nos solicitar evolução, e por uma terceira etapa, mais evolução do sistema. Então, o ideal hoje é que vocês comecem a anotar tudo que o professor Rafael vai citando como um cliente, para que vocês consigam, durante a semana, também estar executando toda a tarefa. Então, ele já nos respondeu o primeiro questionamento. Nós já vimos aí que a empresa dele tem vários pontos falhos, onde ele não tem controle nenhum do atendimento. Então, isso já é um problema, isso a gente já tem que botar na pastinha como prioridade de resolver. Mais um questionamento. Como é realizado esse atendimento do seu técnico? Então, a partir do momento que eu tenho o cliente, né, que o cliente fez a solicitação, eu encaminho para o técnico. Eu converso verbalmente com o técnico, passo o endereço do cliente, caso esse cliente solicite uma visita in loco, então eu passo o endereço para o meu técnico e o meu técnico se desloca até o local. Chegando lá, o técnico conversa com o cliente, eu não sei quais são os procedimentos, de fato, quais são os procedimentos que o técnico utiliza para poder se comunicar com o cliente, então, de fato, eu não sei o que o cliente está, qual é o real problema do cliente, não dá para saber se o técnico está já resolvendo algum problema e ganhando alguma coisa por fora. Isso é um prejuízo muito grande que eu posso ter, talvez até um gargalo da minha empresa. Então, eu não tenho nenhum controle em relação a isso quando a visita é in loco. Agora, quando o cliente traz o equipamento até a minha empresa, aí eu tenho um outro problema. Se eu tenho o técnico na empresa, o técnico faz o orçamento e já passa um orçamento para o cliente. Caso o cliente queira fazer, ele já fica o equipamento para a empresa desenvolver a manutenção do equipamento. Agora, quando o técnico não está, aí a gente pede para o cliente ou aguardar ou então deixar o equipamento na loja. E isso é um outro problema também, porque se o cliente está trazendo até a minha loja o equipamento, significa que ele precisa de mais pressa ainda para poder resolver o problema. Então vejam aí, amigos, o problema vai crescendo. E isso daqui é um ambiente real. A partir do momento que vocês começarem a entrar no mercado, começarem a projetar sistemas, é exatamente assim que o cliente vai trazer para vocês o problema. Ele vai, né, passar não só ele vai descrever todo o cenário e vocês vão precisar detectar. Nesse ponto de conversa com o cliente, é muito importante que vocês já comecem a desenhar um pequeno fluxo num papel, né? Sempre quando vocês forem estar conversando com o cliente, levem um caderno. É muito melhor um caderno, algo que você possa rabiscar, errar, apagar, a estar fazendo até diretamente no notebook. Então, levem o papel, comece a desenhar esse fluxo, porque essa informação é muito importante, tá? Então, vamos para o terceiro questionamento. Como que o técnico relata a solução que ele fez no atendimento? Ele relata verbalmente. E na loja a gente tem até um estoque, né? Até mesmo conforme ele vai precisando, ele acaba tendo até autonomia para poder pegar o estoque, porque se o cliente traz o produto, se ele traz o equipamento até a loja para manutenção, conforme o técnico vai precisando, ele vai pegando as coisas no estoque para poder já fazer a manutenção do produto. Agora, estoque é caro. E às vezes, será que aquele produto realmente era para aquele equipamento? E eu não tenho um controle de uma forma como o técnico tem que relatar. Ele fala, ele usa a fala dele, ele fala de forma, comunica oralmente, e acaba que eu também fico, se eu precisasse, por exemplo, saber quais foram os produtos que foram utilizados ou as demandas que ele precisava que eu não tinha,
dentro do estoque e outras coisas, enfim, que ele precisa de equipamentos, eu não sei, porque eu não tenho isso relatado documentalmente. Certo, então olha só, pessoal, a partir do momento que o cliente ele vai trazendo o problema dele, a gente vai vendo que tem muita coisa a se controlar, né? Tem muito fluxo a definir. Isso tudo são vantagens em estar se projetando o sistema, que vai acarretar na nossa viabilidade econômica. Vamos para um quarto questionário, um quarto quesito aqui. Em quais relatórios você precisa das operações realizadas? Bom, inicialmente eu precisaria de saber quem são os clientes que eu preciso atender. Porque a partir do momento que um cliente entra em contato ou traz o equipamento, eu não sei quais são os problemas, eu não sei nem como relatar, né? Eu não sei informar, eu não sei a listagem desses eventos, né? Eu não sei a listagem desses equipamentos que o cliente tem para prestar, né? Outra coisa também que eu preciso é saber quais foram os serviços que foram realmente prestados e os serviços que não foram prestados. Eu preciso ter também uma pesquisa de satisfação do cliente. Às vezes o cliente não está satisfeito e não procura mais a loja e a gente não sabe por que não está mais procurando a loja. Então eu preciso também saber se o cliente está satisfeito com o serviço prestado ou não, se ele está satisfeito com o trabalho prestado pelo técnico ou não. E eu preciso de um controle de estoque, eu preciso saber o que eu tenho no estoque para ver se eu consigo atender aquela manutenção. Às vezes tem algumas coisas que sempre acontecem, alguns problemas de alguns equipamentos são comuns e é necessário que tenha alguma coisa em estoque para poder atender, mas eu também não tenho essas informações. Beleza, então vejam, pessoal, o nosso cliente, eu estou chamando toda hora de professor, hoje é o nosso cliente aqui, Rafael, ele trouxe aí várias demandas, várias funcionalidades, e cada um desses pontos que ele vem citando vem a ser um requisito. Lembra que nós falamos sobre requisito? Cada funcionalidade, cada controle a ser realizado pelo sistema é um requisito a ser feito. Então vamos passar para a lousa para a gente conseguir consolidar um pouquinho o que o nosso cliente falou hoje. Com essa informação que ele nos passou, nós passamos a montar a nossa visão do produto. Então vamos utilizar novamente a técnica Elevator Statement para a gente conseguir atingir esse objetivo. Então, através daquelas palavras-chave, vejam só aqui o exemplo que eu montei. Para empresas que realizam atendimento ao cliente, que precisam organizar os atendimentos por categoria, prioridade e complexidade, acompanhando o andamento das solicitações. Outra palavra-chave, atenda agora. Olha aqui, eu coloquei um nome simbólico para a nossa aplicação. É um software especializado em solicitação de ordem de serviço. Diferente das demais ferramentas em que o cliente não consegue acompanhar o andamento. Foi justamente o que o nosso cliente citou. Então esse é um diferencial que nós temos no sistema. Eu já estou colocando aqui na nossa visão do produto como um diferencial. Nosso produto envia SMS ao cliente. Olha aqui uma sugestão que eu, como analista, estou deixando para o nosso cliente contratar um pacote de serviço SMS de uma operadora para que o cliente possa acompanhar o seu chamado, deixando-os informados do andamento e da previsão de atendimento. Então eu consigo dar uma previsão para ele em horas, onde cada solução gera uma base de conhecimento para que o próprio cliente possa seguir passo a passo e resolver o problema. Então vejam, com essa visão de produto que nós montamos hoje, eu já consigo, e hoje foi bem mais elaborado que aquele nosso primeiro exemplo. Então, com essa visão de produto, eu consigo mostrar tudo que o meu software realmente deve possuir, todas as funcionalidades que o meu software tem que ter para atender a necessidade que o nosso cliente citou. Então, vamos passar aqui para um outro assunto que seria a viabilidade econômica. E aí, diante dos questionamentos, diante dos problemas que o nosso cliente trouxe, nós vamos resolver as desvantagens que ele tem hoje, sem ter sistema. Quais são elas?
perda de tempo com visitas de técnicos. Então, nós vimos aí que algumas vezes os técnicos demoram e vão muitas vezes no cliente. Então, isso gera uma perda de tempo, que isso é custo para ele. Problema em que o próprio usuário poderia resolver. Como eu citei aqui na visão do produto, vou voltar o slide, cada solução, ou seja, toda vez que o técnico resolver um problema, ele vai gerar uma base de conhecimento, ele tem que escrever essa solução. Para quê? Para que o usuário possa vir a resolver o problema dele. Então, ele consegue verificar, tirando às vezes o freezer da tomada e religando, né, como comumente a gente faz em computador, religar, ou às vezes diminuir a temperatura, ver se está marcado da forma correta, para ele tentar resolver o problema dele. Gasto com ligação telefônica. Hoje o cliente dele faz contato com ele através de telefone e ele tem que estar entrando em contato com o cliente. A partir do momento que nós colocarmos um portal, um sistema informatizado aí, ele não vai mais ter esse gasto, então vai estar gerando economia para ele. E falta de informação na produtividade de técnicos. Então veja um ponto chave aqui que o nosso cliente citou várias vezes. O que é essa falta de produtividade? Ele não tem um controle efetivo de quantos atendimentos ele está fazendo. Então, um cliente, às vezes, como ele citou, um problema que pode vir a acontecer e ele nem pode estar ciente, né? Pode não estar nem sabendo que isso acontece. O cliente vai até a loja dele, o cliente é amigo ali do atendente, também é amigo do técnico, eles não abrem nenhum chamado, eles não fazem nenhum registro dentro da empresa, o técnico se desloca com o veículo da empresa, com o combustível da empresa, realiza o atendimento, recebe o dinheiro, sem nenhuma entrada de papel, sem nenhuma entrada de informação na empresa, ele não fica nem sabendo. Então, às vezes, o técnico, né, algumas pessoas aí com má fé, realizam esse trabalho e não estão nem gerando lucro para a empresa. Então, com esse controle de produtividade, ele pode vir a resolver esse problema que ele citou. Bom, e aí eu pergunto, qual é a forma que você precisa acessar a sua aplicação, cliente Rafael? Então, eu gostaria muito de ter acesso a isso pelo computador, gostaria muito também de ter acesso por todos os dispositivos possíveis, né? Notebook, smartphone e tablet. Certo, então vejam aí, eu coloquei uma arquitetura aqui já, alguns dispositivos de exemplo, que são os dispositivos mais disponíveis no mercado hoje. Quase todo mundo hoje tem um smartphone e dentro das empresas, principalmente, elas acabam comprando smartphone e disponibilizando para os seus funcionários para que os mesmos venham a estar acessando um sistema, recebendo um e-mail e facilitando a comunicação. Então eu coloquei esses 4 dispositivos. Vamos para a lousa para ver quais são eles. Computador, notebook, tablet e smartphone, certo? São os 4 dispositivos. Para que a gente atenda esse requisito, nós temos aí que estar disponibilizando um serviço na internet. Então, ele vai ter que ter um serviço de hospedagem. O que é um serviço de hospedagem? Toda página na internet, ela precisa ser hospedada num servidor, né, numa máquina que esteja disponível 24 horas, para que quando qualquer usuário venha solicitar www.endereço.com ou .com.br, aquele servidor responda e disponibilize a informação para quem está solicitando. Isso são os serviços de hospedagem na web. Então, para que isso seja disponível para qualquer dispositivo, como foi solicitado, né, smartphone, tablet, enfim, ele precisa desse serviço na internet. Então, aqui já é algo que nós temos que deixar o cliente ciente, que isso vai gerar um custo, na maioria das vezes um custo muito pequeno, muito reduzido, mas que gera um custo e ele tem que estar ciente, certo? Vamos evoluir então um pouco no slide e ver algumas soluções que nós montamos hoje. Primeiro, vamos iniciar já na documentação com base no que o nosso cliente hoje solicitou. Então, eu montei um caso de uso para ordem de serviço. Então, vejam as iterações que nós temos aqui. O nosso ator cliente, e aí nesse caso aqui não é o cliente Rafael, tá? Já é pensando no cliente do nosso cliente, tá, pessoal? Não é o Rafael. Então, o cliente do Rafael, o que ele precisa fazer? Ele vai descrever o problema. Ele vai dizer o que está acontecendo lá com o freezer dele.
não liga, não refrigera, faz muito barulho, enfim, ele vai descrever esse problema para que tenha um contato prévio e que seja registrada essa solicitação. Ele também pode fazer uma abertura direta da ordem de serviço através da descrição desse problema. E por último, o cliente vai poder aceitar e qualificar a solução. O que é aceitar e qualificar? A partir do momento que o cliente entrou no portal, descreveu que o freezer dele não está ligando. Ah, eu estou com um problema aqui, meu freezer não liga. Ele solicita um chamado, o técnico vai lá, resolve o problema e coloca isso em sistema. Só que o cliente, ele precisa dizer para a empresa que o problema foi realmente resolvido. Por quê? Você passa a ter uma confiabilidade na resolução do problema. Porque se o cliente está dizendo que está ok, é porque o problema realmente foi resolvido. E aí a gente elimina o problema da falta de confiança, de técnicos que estejam trabalhando na empresa e com má fé. Então, isso é um dos preconceitos que tem aí em ordem de serviços e a gente vai estar colocando no sistema para seguir ele. E qualificar é dizer se a solução realmente atendeu, se foi atendido de forma educada, se o técnico não foi grosso, não atendeu de forma não desejada, enfim, ele vai qualificar esse chamado para que o nosso cliente, Rafael, também ele consiga saber quem são os melhores técnicos dele que tem na empresa. Vamos continuar aqui no nosso caso de uso. O ator atendente, que aí é alguém da empresa dele que também pode abrir uma ordem de serviço. Esse atendente aqui, o que ele vai fazer? Ele pode estar abrindo uma ordem de serviço que ele recebeu por telefone, uma ordem de serviço que ele recebeu através de e-mail, né? E esse atendente, ele vai categorizar e distribuir a ordem de serviço. O que é categorizar e distribuir? Bem, nós temos aí técnicos que cada um tem a sua especialidade. Então eu preciso categorizar o problema e distribuir para o técnico que é capaz de resolver. De repente, na empresa dele de refrigeração, ele está aí com um chamado para resolver um freezer e um ar-condicionado. São tecnologias diferentes, né? São equipamentos que têm afinidade, mas são equipamentos diferentes. Então, ele tem técnico especialista para cada um deles. Ele, então, vai categorizar, categoria de freezer, categoria de ar-condicionado e distribuir para o técnico que tem maior capacidade de resolver. Voltando para a lousa. E aí, o técnico, por sua vez, vai manter a ordem de serviço. E o que é manter? Atualizar ela ou deletar ela, né? Enfim, dar o andamento necessário. E quando ele chegar a um diagnóstico e uma solução, ele vai dar entrada no sistema desse diagnóstico e dessa solução, certo? Com esse caso de uso, o interessante é fazer o que eu acabei de fazer. Chegar para o seu cliente, explicar para ele e ver se tudo isso atende. Então, nosso cliente Rafael, caso de uso, como é que está? Eu estou um pouquinho satisfeito. Só que, por exemplo, como que eu vou fazer para convencer o meu técnico a utilizar o serviço da ordem de serviço? Como é que o seu técnico vai utilizar a ordem de serviço? Você tem que dar facilidades. Uma das facilidades que você pode dar para ele é através do smartphone. Então, se você der um smartphone para ele, com certeza ele tem. E isso daqui pode gerar, inclusive, até o pagamento dele. Se você vincular a produtividade ao pagamento, bonificar com produtividade, enfim. Aí são políticas dentro da empresa que você tem que adotar para fazer com que o técnico utilize isso. Tem que ser de forma fácil, né? Também não adianta a gente desenvolver um sistema complexo, um sistema que seja muito difícil de utilizar, vai cair em desuso, né? Eu gostei muito da ideia da produtividade. É uma ideia que na minha empresa não tinha pensado anteriormente, de vincular a produtividade, ou seja, quanto mais atendimentos ele tiver, eu posso dar uma bonificação diferenciada para ele. Quanto mais atendimento, maior a renda, né? Então é melhor para a empresa, né? Vamos passar então para o próximo slide aqui. E nesse slide eu já montei um diagrama de atividades. Com esse diagrama de atividades eu tenho aí a abertura de chamado técnico pelo cliente. Então, quais são os passos que o cliente tem que fazer para que ele possa abrir um chamado técnico? Então, vamos iniciar aqui o diagrama. Primeiro, ele tem que logar no sistema, né? Então, ele vai ter que ter o login dele e a senha dele. Segundo, ele vem direto para descrever o problema dele, o que está acontecendo, por que ele precisa de uma ajuda.
Então ele vai descrever esse problema dentro do sistema. O sistema vai pesquisar na base de conhecimento. Eu acabei de citar sobre a base de conhecimento. A partir do momento que o técnico foi lá, resolveu um problema, o próprio técnico coloca em sistema o que ele fez. Quais foram os passos a ser adotados? Por quê? O seu cliente pode receber na tela esses passos e ele mesmo executar esse procedimento. Se for algo simples, se ele não precisar abrir o equipamento, se ele não precisar trocar cabo, ele mesmo pode estar fazendo. E aí você evitaria a ida do seu técnico lá. Porque a ida do seu técnico lá é uma perda de tempo. A partir do momento que você já tem essa solução pronta, você só passa para o cliente e o cliente pode executar ela. Voltando aqui para o fluxo, para o diagrama. Aí eu passo agora a ter uma condição que é, se existe algum resultado por problema descrito, mostra o passo a passo para o cliente. Se o cliente com esse passo a passo conseguir resolver o problema, ele sai e não precisa nem abrir o chamado. Se o cliente não conseguiu resolver o problema ou não existe nenhum resultado, de acordo com a solução descrita, ele vai abrir o chamado, finaliza esse diagrama, porque aí sim você precisa estar enviando um técnico para resolver essa solução, certo? Então, para que ele resolva o problema do seu cliente. Cliente Rafael, nesse passo, o que você achou? Eu achei muito interessante, até mesmo para resolver uma situação que é de o técnico sair da empresa e ir até a casa do cliente para, às vezes, resolver alguma coisa que poderia ser feita por telefone através de um atendimento com base em uma base de informação que a pessoa que estivesse do outro lado do telefone poderia passar a informação do problema dele por telefone e o atendente, tendo uma base de informação para poder consultar e, de acordo com aquele problema, tentar resolver junto com o cliente o problema por telefone, ele conseguiria resolver. Isso é uma solução muito interessante que ele iria eliminar vários outros gargalos da empresa. E principalmente isso dentro da informática, né? É comum a gente ver o pessoal aí da infraestrutura, o pessoal de suporte comentando que chegou para resolver um problema e o cara não tinha nem ligado a impressora, por isso que não estava imprimindo. Ah, a impressora tem que ligar na tomada. Então, com esses passos aqui, esse problema seria resolvido pelo próprio usuário, né? Sem ter que estar deslocando um técnico até lá. Bom, vamos para o próximo diagrama. Outro diagrama de atividade que nós temos aqui é o diagrama de abertura de chamado técnico pelo atendente da empresa. Então, o que o atendente vai fazer? Iniciando o diagrama, ele vai se logar no sistema. E aí ele vai descrever o problema que o cliente está passando para ele. E aí essa descrição pode chegar via e-mail, né, como eu falei, pode estar chegando via telefone, enfim, de várias formas para que o próprio atendente jogue isso no sistema. E aí ele vai abrir o chamado, uma vez que ele não precisa estar, se é o próprio atendente, ele não precisa consultar a base de dados, né? Ele vai já abrir diretamente o chamado. Ele vai selecionar a categoria do problema para poder jogar para o técnico responsável, né? Onde ele vai selecionar quem é o técnico que tem essa especialidade e fechar esse diagrama. Então vejam. O próprio atendente ele vai estar abrindo o chamado e categorizando e jogando para o técnico competente para resolver. Certo, cliente Rafael? O que você achou dessa fase aqui do atendente? Eu gostei muito dessa fase pelo fato de que o atendente ele vai descrever e vai registrar aquilo que o cliente passou por telefone. E isso hoje ele é feito de uma forma diferente, né? Ele passa, só que ele registra no papel. De qualquer forma, o registro vai estar num dispositivo, numa base de dados, num computador, e vai ser possível acompanhar tanto o que o cliente pediu, como depois, na hora que se abre o chamado e seleciona o técnico de acordo com aquele perfil do problema. Então, eu achei bem interessante esse fluxo. Beleza, vamos então evoluir para mais um diagrama. Diagrama de atividades para o técnico manter a ordem de serviço. Então, o que o técnico vai fazer? Ele vai se logar no sistema.
né? Está aqui a primeira fase, início, se logou no sistema. Ele vai listar as ordens abertas. Então, ele vai pegar todas as ordens de serviço que estão abertas. Ele vai selecionar a ordem de serviço que ele vai resolver nesse momento. Ele vai alterar o estado da ordem de serviço em execução. Então, colocando, na verdade, ela em execução, né? Qual a alteração que ele faz? Ele pega a ordem de serviço que estava aberta e coloca ela em execução. E a partir do momento que ele faz isso, o sistema envia um SMS para o cliente. Então, o cliente fica sabendo que já tem um técnico designado, que um técnico já pegou o chamado dele e está a caminho de resolver. Percebam que eu fiz uma quebra nesse diagrama, trazendo novamente os fluxos para a esquerda. Por que, pessoal, eu fiz isso? Procurem sempre no diagrama de vocês seguir a ordem de leitura visual, né, que é sempre da esquerda para a direita, para que ele fique de forma mais fácil, tá, pessoal? Então, por isso que eu coloquei essa quebra aqui, que é só uma dica para que qualquer pessoa possa ler de forma mais fácil o seu diagrama. Então, nosso cliente Rafael, o que você achou? Eu gostei também desse fluxo, até mesmo porque dessa forma o meu técnico ele vai ter como priorizar o atendimento por chamado. Então, os clientes que solicitaram o chamado antes, eles vão ser atendidos com mais velocidade. Outra situação também é essa interação com o cliente. É muito interessante, é uma solução bem interessante assim, porque o cliente ele acaba, eu acredito, eu como cliente, se eu fosse ir a algum outro lugar e eu tenho um feedback em tempo real de que o meu técnico está indo na minha casa para fazer um atendimento num equipamento que foi solicitado, eu ia sentir mais credibilidade, ia perceber que a empresa leva em consideração o cliente. E aí, essa possibilidade aqui também é interessante pelo que nós vimos lá no Elevator Statement, né? Através do envio de um SMS, isso é um grande diferencial na nossa aplicação que nós estamos desenvolvendo agora, para que o cliente, como o nosso cliente Rafael falou, que os clientes deles fiquem sabendo do que está acontecendo no chamado que foi aberto. Né, se não foi esquecido, né, se já tem algum técnico designado para resolver, se esse técnico está indo agora, se deslocando agora para a residência, para o comércio, para qualquer lugar que ele tenha chamado, né, feito o chamado, para que ele fique acompanhando em tempo, né, real o que está acontecendo. Vamos para mais um diagrama. Diagrama, diagnóstico e solução pelo técnico. Então vejam aqui, início, o técnico vai se logar no sistema. Ele vai listar as ordens em execução. Então, anteriormente ele tinha colocado ela em status de execução e agora ele vai listar as que estão em execução. Ele vai selecionar qual é a ordem de serviço. Então, percebam de novo que eu trouxe para a esquerda para facilitar a leitura. Ele vai descrever o diagnóstico do problema. Então, aqui ele vai colocar, detectei que houve uma queda de energia, queimou tal dispositivo. Como solucionei? Troquei o dispositivo. Então, ele vai descrever passo a passo a solução. De repente, ele pode colocar, o fio estava mal posicionado, a tomada do cliente está com defeito. Então, ele descreve aqui passo a passo, verificar a tomada, tentar conectar outro dispositivo para ver se a tomada está passando energia. Ele pode estar descrevendo aqui passo 1, passo 2, né? Para que o próprio cliente depois possa resolver esse problema sem estar precisando de deslocar um técnico para isso. Alterar o estado da ordem de serviço para resolvida. E, por fim, envia um SMS para o cliente e finaliza o diagrama. Então, vejam aqui, por que tem que enviar esse SMS para o cliente? Porque, às vezes, o cliente pode não estar na residência, né? Pode ser uma secretária, pode ser qualquer outra pessoa, um comércio. Então, o cliente que solicitou, que é realmente o gerente, o proprietário da empresa, ele tem que estar ciente de que o técnico foi lá. E também, se não tem nenhum técnico lá e ele acabou de receber um SMS, ele consegue contactar a empresa na hora, a empresa do Rafael, e dizer, ó, acabei de receber aqui um SMS dizendo que a solução está resolvida, não tem nenhum técnico aqui. Então, esse caso aqui, né, nosso cliente Rafael, resolve bastante problema. O que você acha desse nosso diagrama? Eu também gostei do diagrama e eu queria fazer uma pergunta. Será que nesse momento que se descreve o passo a passo da solução, que o técnico vai até a casa do cliente, ele vai ver o problema e vai descrever o passo a passo da solução no sistema. Essa informação,
ela pode estar disponível novamente depois lá para o atendente, na hora que, digamos que um outro cliente faça de novo uma solicitação muito parecida e o atendente ele vai visualizar aquele passo a passo. É possível ele visualizar também esse passo a passo para às vezes eu nem precisar mandar o técnico novamente para resolver um outro problema parecido? Então, olha aí, pessoal, percebam que o nosso cliente já trouxe, ao decorrer do nosso projeto, ele já trouxe um problema novo. Isso daí tem algumas coisas, a gente pode optar por já implantar essas funcionalidades durante o projeto ou adaptar depois do projeto. Sempre é bom projetar antes. A manutenção depois sempre se torna um pouco custosa, né? Às vezes para mexer num código demora um pouco mais, às vezes quando você adapta uma solução, adapta uma parte, outra passa a não funcionar. Então, a manutenção sempre é o último caso. Como ele está trazendo problema, seria interessante a gente já projetar isso dentro do software. Tá? Vamos evoluir para o diagrama aqui, outro diagrama, que seria o diagrama de fechamento de chamado e qualificação. A partir do momento que o cliente realmente viu que o chamado dele foi atendido, ele se loga no sistema, ele altera o chamado do status de resolvido para fechado. E aí ele avalia. Fui bem atendido, não foi, realmente resolveram o meu problema, demorou muito tempo, enfim, uma série de questionamentos que o cliente pode estar montando dentro do sistema dele. E aí eu finalizo esse diagrama de atividades para finalizar o atendimento de vez. E isso daqui, como ele disse, vai ser muito importante primeiro, para ele saber se o cliente dele está satisfeito com o atendimento, né? Então veja, é uma sugestão que a empresa dele hoje, de acordo com todo o cenário que ele trouxe para a gente, estava muito desorganizada, então nós já estamos dando sugestão para ele acompanhar, para ele ter um feedback do cliente dele, saber se realmente o atendimento está sendo de forma satisfatória ou não. Não é isso, cliente Rafael? Verdade, e aí você está batendo na tecla principal do meu problema, que é a satisfação do meu cliente. Então, se através de uma informação dessa eu consigo descobrir se o atendimento foi feito, se ele não foi feito, ou se o técnico tratou bem o cliente, se ele deu bastante atenção para o cliente no que o cliente necessitava, então é exatamente isso que eu preciso, que eu acredito que com essas informações eu consigo tomar decisão para fazer com que a minha empresa ela cada vez evolua mais. E quem sabe, talvez até investir em qualificação para os meus técnicos. Então, é exatamente esse é o ponto central e final para as minhas tomadas de decisões. Legal. Então, pessoal, vejam aqui, ó, o objetivo que eu propus hoje para a aula é vocês estarem vendo essa interação, vendo como que vocês vão estar se comportando quando vocês vierem a projetar novos sistemas, né, conversar com o cliente, trazer essas funcionalidades de acordo com o que o cliente passa para vocês. Então, a proposta é essa, a gente está tentando mostrar aí o que seria um desenvolvimento real, um projeto real de sistema. Vamos para o próximo diagrama. Diagrama de componentes. Bom, eu falei aí que nós vamos precisar estar disparando SMS. Então, obviamente, eu preciso ter a comunicação com alguma operadora telefônica, né, uma operadora de telefonia. A minha aplicação vai depender direto de uma resposta desse componente da operadora. Então, a operadora vai fornecer para você um dispositivo, alguma forma de você estar startando uma comunicação e disparando o SMS para o cliente. Certo, professor Rafael? Então, em relação a isso, como que fica a minha informação? Eu não tenho capacidade técnica nenhuma de gerenciar esse tipo de informação. Como que ficaria essa situação para ficar transparente para mim como esse sistema está sendo desenvolvido, os contatos com as operadoras, com as empresas de comunicação? Como que ficaria essa situação? Documentação. Essa documentação aqui é o que esclarece para o cliente o que está sendo desenvolvido para ele. Então, obviamente, para o cliente leigo, né, que não vai conhecer o que é um componente, como que funciona um componente, ele não vai entender muito bem o funcionamento. Mas ele vai conseguir, através dessa documentação, desse diagrama, ele vai conseguir visualizar que essa comunicação entre o sistema dele e o sistema da operadora tem que existir. Obviamente, isso vai ter um custo para ele, vai ter um gasto, mas ele vai deixar o cliente dele bem mais satisfeito por causa do acompanhamento. Então, essa documentação que esclarece a visão do cliente e que mostra para ele que é importante isso daí, certo? Por isso que essa documentação tem que existir. Bom,
Próximo diagrama. Diagrama de pacotes, onde eu coloco aí, como nós temos um login e senha, eu preciso de um módulo de segurança, ou seja, de um pacote de segurança, o meu módulo de ordem de serviço e o módulo de comunicação com a operadora. São 3 grandes pacotes, 3 grandes módulos que eu preciso ter dentro do meu sistema. E aí entramos no diagrama mais detalhado, que é o diagrama de classes da ordem de serviço. O que eu fiz aqui nesse diagrama? Perdão, pessoal. Eu criei uma classe pessoa, onde vai conter os atributos código, nome, nascimento, CPF, endereço, número do endereço, bairro, um complemento, um telefone, um celular, um e-mail e uma senha. Então, toda pessoa que vier a logar no sistema vão ter estes atributos, vão ser cadastradas, vão ser armazenadas nessa classe, com 3 métodos: incluir, atualizar e deletar. Fiz uma cardinalidade aqui com outras 2 classes. Então, cardinalidade de 1 para 1 com cliente. Então, uma pessoa pode vir a ser um cliente ou uma pessoa pode vir a ser um funcionário, tá? O cliente, ele vai ter o código da... Opa, passei por cima aqui, não vai conseguir visualizar depois. Vamos voltar aqui. O código da pessoa, que ele herda da classe pessoa, o número de contrato dele e o vencimento desse contrato. Com 3 métodos também: inserir, atualizar e deletar. E para o funcionário a mesma coisa: o código de pessoa, que vai herdar da classe pessoa, a matrícula e qual é o cargo dele. Aí eu criei uma classe ordem de serviço, onde vai ter um código, o código do meu cliente, que é para eu saber qual é o cliente que está solicitando essa ordem de serviço, a categoria. Então vejam que eu preciso de uma classe categoria para armazenar aí qual é o tipo de atendimento, tipo de chamado realizado, a data de abertura, o estado em que ela se encontra, que aí ela vai ser passar de aberto para em execução, para resolvido e para fechado. Foram os 3 passos que eu coloquei na nossa solução. Qual o diagnóstico do técnico e qual a solução que o técnico encontrou. E por último, um funcionário pode vir a ser um técnico, assim como um atendente. Então o atendente vai colocar quem é o responsável por essa ordem de serviço. Então vejam, com 6 classes eu resolvi aqui. Aí, pessoal, vem vários questionamentos. Eu posso implementar? Posso colocar tal coisa? Com certeza. Quanto mais detalhes no seu diagrama de classes, na informação, quanto mais informação o seu aplicativo, o seu software tiver, melhor vai ser, mais preciso vai ser o relatório que você vai entregar para o seu cliente. Então, quanto mais informações vocês acharem necessário, pode colocar, questione com o cliente: eu achei interessante isso por conta desse resultado, você realmente concorda com isso, não concorda? Que é os questionamentos que eu vou fazer aqui para o nosso cliente Rafael. E aí, Rafael, você concorda com toda essa informação que vai ser armazenada? É muita informação para mim, mas pelo que você está mostrando para mim, eu já começo a enxergar uma organização um pouco melhor na minha empresa. Certo. E o cliente sempre vai falar isso mesmo, tá? É muita informação. Por quê? O cliente às vezes se assusta com muita coisa, ele acha que não precisa de tudo isso, mas quando na verdade ele conseguir visualizar, quando mostrar para ele a solução funcionando, ele vai ver que é realmente aquilo que ele precisa. Então vamos para mais um slide, que é agora o diagrama de estrutura composta. Como eu criei a entidade pessoa e criei outras 2 classes, né, cliente e funcionário, para herdar ela, eu preciso mostrar, né, eu preciso de uma documentação dizendo que isso é uma estrutura composta, que as 2 se completam. Então não pode existir cadastro numa e não existir na outra. E aí, qual seria uma metodologia que nós podemos adotar para desenvolvimento? Metodologia mais atual no mercado, como eu citei, a metodologia que eu também gosto de trabalhar, a Scrum, onde você vai definir um cronograma através de sprints. Como eu falei, a sua sprint aí é um prazo onde você vai distribuir suas atividades, onde com essas atividades você consegue ter um acompanhamento através do gráfico de burn down e gerenciamento melhor do seu projeto através de ciclos interativos, como nós citamos lá na aula de Scrum. Uma dica que eu passo aqui para vocês:
utilizar o método Kanban. Esqueci de colocar um título aqui, né? Kanban. Pronto, está escrito aí. Título Kanban. O que é o título Kanban? São 3 grandes colunas que você gerencia as suas atividades. Você, tanto o gerente quanto os desenvolvedores, que são um grupo de atividades a fazer, grupo de atividades fazendo, grupo de atividades finalizado. Onde cada responsável, cada gerente, cada técnico aí da sua equipe pode estar executando a atividade. Ele pega a atividade para ele, passa as atividades a serem executadas para a coluna da direita, terminou, passa novamente para outra coluna da direita e assim o gerente, toda a equipe consegue visualizar rapidamente o que está acontecendo. Então, essa forma aqui Kanban é muito boa de se utilizar para um departamento, e não só para o departamento de desenvolvimento, qualquer departamento hoje de administração pode vir a utilizar. Um outro exemplo que eu quis colocar aqui é um gráfico de burn down. Nós não tínhamos visto uma imagem do gráfico de burn down, que a partir do momento que você está utilizando o Scrum e monta os seus sprints, esse gráfico aqui, na maioria das ferramentas hoje que você pode pesquisar na internet e vir a usar o Scrum, o que ele vai fazer? Ele vai marcar o início das suas atividades, tudo isso em horas. Então vejam aqui, ele vai marcar o início, a quantidade total de horas que você precisa. De acordo com a finalização da sua sprint, ele vai marcar um fechamento ideal. Então vamos dizer que a sua sprint aí tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Né? Geralmente as sprints existem 7 dias, geralmente são feitas com 7 dias. Então ele vai marcar um início e um fim ideal. Ele vai traçar uma reta, que é essa reta vermelha aqui, para esse início e fim. Ele vai marcar 2 grandes blocos de atividades. Os que estão sendo feitas, né, o fazendo, que é esse em amarelo. Então veja, o que está em amarelo aqui é como estão as atividades a serem feitas. E enquanto ela estiver abaixo, né, enquanto estiver abaixo da vermelha, é que está tudo bem. Já a outra, que é os a fazer, é o azul. Enquanto ela passou, viu que aqui nesse ponto ela passou do vermelho. Então nesse ponto aqui é crítico. Né? Toda a equipe pode estar acompanhando e visualizar o que está acontecendo. Então esse gráfico aqui é muito interessante para a equipe como um todo, para o gerente, enfim, todos poderem acompanhar como estão as atividades. Tá? Então eu coloquei essa imagem aqui para falar um pouco sobre o gráfico de burn down, que eu não tinha colocado uma imagem no slide anterior. Nessa daqui eu decidi colocar. E por aqui nós finalizamos, deixando aí a atividade de sala, que é justamente o quê? Nosso cliente aí viu uma nova funcionalidade. O que é essa nova funcionalidade? Ele descobriu que clientes que estavam vinculados com contratos não estavam pagando, precisam receber atendimento, estavam abrindo o chamado e agora ele precisa, em toda essa estrutura que nós fizemos, colocar um controle de mensalidade para saber se as mensalidades estão pagas. Então eu vou deixar vocês para adaptarem todos os diagramas que vocês viram aqui no slide e resolver o problema se o cliente está com a mensalidade paga ou não. Então, vou deixar vocês na atividade. Alguma consideração, professor? Vamos direto para a atividade. Não, só quero que vocês resolvam todos os meus problemas aí, porque a nossa empresa está com um problema crítico. Com certeza. É isso aí, pessoal. Vou deixar vocês na atividade. Voltamos já já para corrigir. Bem-vindos de volta, pessoal. Vamos agora corrigir a atividade de sala que foi proposta. A ideia era vocês pegarem um diagrama que nós desenvolvemos, que nós colocamos aqui como uma proposta de solução do problema do cliente Rafael e trazer aí o pagamento de uma mensalidade, para que ele saiba quais são os clientes que estão pagando essa mensalidade em dia, se o cliente está recebendo às vezes um chamado, está com a mensalidade em aberto, enfim, que ele consiga ter um controle melhor.
Vamos conversar com o professor novamente aqui. Quais foram as suas impressões, professor, sobre o nosso sistema proposto? Então, o sistema anterior, eu acredito que vai caber como uma luva nas minhas necessidades, só que nem foi dito, né? Me apareceu uma solução de um sistema, mas essa solução me apresentou diversos outros tipos de problemas que a empresa tem. E eu acredito que depois que vocês me mostrarem essa solução, é bem capaz que surjam mais necessidades para serem desenvolvidas. E é isso daí que a gente precisa mostrar para vocês que estão começando a projetar. É normal que a partir do momento que a gente começa a trazer uma solução, começa a projetar um software, vários outros problemas vão sendo vistos dentro da empresa. Então, a partir do momento que ele automatiza um ponto, ele percebe que vários outros pontos da empresa precisam também melhorar, precisam acompanhar a informatização, precisam ser automatizados. Por isso que eu coloquei no primeiro slide lá, a manutenção nunca acaba. A evolução é constante, o usuário só consegue ver o que ele realmente precisa de acordo com a evolução, de acordo com como ele vai automatizando os processos, tá? Então, a solução que eu propus, vou agora para a lousa para a gente ver essa solução, pessoal. Como que a gente poderia estar resolvendo aqui? Caso de uso, mensalidade. Então, o que tem? O nosso cliente, está aqui o nosso ator cliente. Ele vai selecionar mensalidades. Então, ele pode estar selecionando se ele vai estar pagando um mês ou vários. Então, ele vai estar informando isso no sistema, certo? Ele vai selecionar qual é a forma de pagamento para que ele possa efetuar o pagamento. E um agente externo. Então vejam por que um agente externo aqui. Pode ser um banco, pode ser uma operadora de cartão. Enfim, esse agente externo vai comunicar com o meu sistema para confirmar este pagamento. Então vejam, se o meu cliente selecionou boleto bancário, eu preciso de um retorno do banco, se o boleto foi pago, para que eu baixe a mensalidade em aberto no sistema, coloque a mensalidade como paga e consiga dar entrada desse dinheiro na empresa, consiga ter esse saldo. Se foi cartão de crédito, cartão de débito, eu preciso fazer uma confirmação. Se foi cartão de crédito, eu vou estar recebendo o extrato, né? Então eu preciso dessa comunicação com a operadora. E se foi cartão de débito, extrato também do banco, eu preciso dessa comunicação para automatizar. Nunca é interessante, você vai conferir, você mesmo vai baixar manualmente, porque tudo que a gente coloca manual, né, tá aí a prova de falhas humanas. Então sempre é bom a gente pensar em reduzir essa interação manual dentro dos sistemas que a gente veio desenvolver. Certo, nosso cliente Rafael? O que você acha dessa solução? Então, isso aí está me abrindo uma outra coisa. Será que seria possível depois eu fazer o controle também dos pagamentos à vista e a impressão de cupom fiscal? Olha aí que legal, né? A partir do momento que o cliente vai vendo, como eu falei, a partir do que ele vai vendo a automatização, ele já vai pensando em novas funcionalidades, uma coisa leva a outra, então ele já vai evoluindo o sistema e evoluindo a empresa dele. A partir do momento que ele vê a mudança, realmente ele vai evoluindo, ele vai ver que mesmo ele investindo, ele vai estar tendo resultado, ele vai estar trazendo agilidade para a empresa dele. Numa empresa de ordem de serviço, quanto mais ágil for o atendimento, mais atendimento ele consegue fazer, mais ele consegue faturar. A outra solução, para a gente estar visualizando, seria um diagrama de componentes. Vamos para a lousa. A partir do momento que eu tenho lá o meu diagrama de componentes, era apenas de dois componentes. O componente da telefonia, onde eu iria estar enviando os SMS, e a minha aplicação web. Agora nós temos um terceiro componente. Por que esse terceiro componente existe aqui? Eu preciso atualizar a documentação. Então veja, eu tinha uma documentação antiga, veio uma solicitação nova, agora eu preciso atualizar essa documentação. Agora eu vou colocar um componente de compensação. Essa compensação pode vir de um banco ou de uma operadora de cartão. E o meu sistema vai depender diretamente desse componente, tá? Eu só vou conseguir ter essa informação a partir do momento que a mensalidade, a partir do momento que essa comunicação foi fechada, que realmente eu sei que meu cliente pagou aquela mensalidade, que está tudo certo. Outra solução que a gente pediu aí na atividade seria o diagrama de atividade dessa mensalidade. Como que vai funcionar esse diagrama? Vamos para a lousa. Diagrama de atividades, pagamento da mensalidade. Então, início do meu diagrama, início do meu fluxo.
Meu cliente vai se logar no sistema, ele vai selecionar as mensalidades, porque ele pode estar com uma em atraso, duas em atraso, então ele vai selecionar todas as que ele vai pagar, ele pode estar querendo adiantar parcelas, enfim, ele vai estar selecionando todas que ele vai pagar. Ele vai selecionar a forma de pagamento. A partir do momento que ele seleciona a forma de pagamento, eu tenho uma condição. Se for boleto, eu passo para a geração do boleto bancário dentro do meu sistema. Tá lembrando, pessoal, que cada círculo desse daqui é uma funcionalidade que eu venho desenvolvendo no meu sistema. Se for cartão de crédito, eu vou pedir, né, solicitar os dados do cartão para estar passando isso para a minha operadora para ver se vai ser aprovado ou não. E aí eu finalizo esse meu diagrama de atividades. Então, pessoal, com alguns passos, nós acabamos de implementar mais um diagrama de atividades, mais funcionalidades dentro do sistema, que agora ele vai conseguir controlar as mensalidades dentro de um sistema de ordem de serviço. Então, ele já vai fechando o cerco aí, né? Só vai receber a ordem de serviço quem realmente tiver atendimento. Né? Só vai receber a ordem de serviço, né? Receber o atendimento quem tiver com a mensalidade paga. Não é nisso nosso cliente, Rafael? Então, eu achei muito bacana a solução e eu acredito que dessa forma eu vou ter condição, inclusive, de determinar meu fluxo de caixa, que quem sabe pode ser uma outra demanda que pode ser desenvolvida pelo sistema. Uma coisa que eu estou percebendo como cliente é que com a utilização, com a implementação de sistemas, modelando soluções para a minha empresa, eu começo a enxergar que realmente eu posso ir longe com a utilização de tecnologias, com a utilização de softwares no controle da minha empresa. Então a gente partiu de uma ordem de serviço, agora a gente está fazendo o controle de pagamento e quem sabe eu consigo fazer controle do meu fluxo de caixa, quem sabe eu consigo fazer até previsão de qual que vai ser o meu saldo líquido e o meu saldo bruto da minha empresa mensalmente, anualmente. Então eu estou gostando muito da implementação desse tipo de solução na empresa. Então vejam o que o nosso cliente foi falando aí, que ele já quer uma previsão de saldo lucro, saldo líquido, saldo bruto, saldo líquido, enfim, tudo isso são conceitos de administração. Volto a falar, o analista de sistema ele não tem só que dominar projetos de sistema, dominar conceitos de informática. Ele vai ter que dominar administração para estar desenvolvendo um sistema que vai controlar a caixa, que vai controlar finanças. Então ele tem que conhecer a administração. Se ele for desenvolver um sistema de folha de pagamento, ele vai ter que aprender economia, recursos humanos, enfim. O analista ele precisa ter um conhecimento muito amplo. Então, quanto mais conhecimento, mais possibilidades vocês puderem ler livros e outros assuntos, não percam, sempre vão atrás de mais conhecimentos. Bom, pessoal, nós temos mais uma atividade da semana e essa atividade da semana, ela já está um pouco mais trabalhada. O que é essa atividade da semana? Nós desenvolvemos aqui alguns diagramas. Esse diagrama, nós demos uma solução para o nosso cliente de um sistema de ordem de serviço. Esse sistema de ordem de serviço vai controlar a empresa dele e aí, a partir do momento que implantamos esse sistema com a nossa solução, ele detectou que alguns clientes, mesmo estando com mensalidades abertas, ele recebia esse atendimento. Ele abria a ordem de serviço e o técnico ia até lá. Ele pediu agora uma funcionalidade que foi colocar a mensalidade, colocar o pagamento da mensalidade dentro do sistema. E aí, para a semana, eu vou deixar a atividade para vocês agora evoluírem mais ainda essa documentação, que é colocar os critérios que o cliente ele realmente só vai poder ser atendido a partir do momento que a mensalidade está paga. Então, o diagrama que eu acabei de apresentar não tem esse critério, tá? Então, só vou voltar rapidinho para o diagrama, para vocês vão ter que estar desenvolvendo esse diagrama de atividade, principalmente fazendo fluxos de decisão, verificando se a mensalidade em questão está paga, sim ou não. Então, aqui agora vocês vão estar praticando muito mais esse conhecimento, né, um pouco mais a fundo, e é um problema real, não é isso, cliente Rafael? É um problema real e é um problema que toda empresa ela precisa deixar com certeza o cliente satisfeito, mas a empresa precisa ter lucro. Então, se o cliente não paga, se ele por acaso está agindo de má fé, eu não posso atender ele até que ele cumpra
aquilo que ele tem como obrigação, que é pagar pelo serviço que foi prestado. Então é isso aí, pessoal. Então perceba, vocês vão ter que estar desenvolvendo novamente esses três diagramas que foi pedido na atividade, que é o diagrama de atividades, o diagrama de casos de uso e o diagrama de componentes. Evoluam. Se vocês acharem com certeza que precisam de 1, de 2, de 3 diagramas, façam eles, passem para o tutor, né, passe a solução para o tutor, bote no ambiente virtual aí que a gente vai estar acompanhando. Então é isso, pessoal. Vou deixar para vocês desenvolver essa atividade. O professor Rafael quer fazer mais uma consideração? Eu só agora quero deixar de ser o cliente, eu quero agora ser o professor Rafael. À vontade. Né? E, na verdade, eu tentei fazer o papel aqui, professor, de um cliente bonzinho, tá? Porque tem os clientes que são os malvados, vou falar assim o termo, né? Mas tem alguns clientes que são realmente difíceis de serem entendidos, clientes que eles não sabem o que eles querem, mas eles querem a solução. Então, vocês precisam muito exercitar essa parte de análise, porque às vezes o dono da empresa, ele não tem conhecimento da própria empresa, ele tem a empresa funciona, diversos processos acontecem na empresa, mas ele não tem conhecimento de fato de como funciona o negócio dele. Então vocês precisam ter uma capacidade de abstração, de conversar não só com o proprietário da empresa, mas conversar com as pessoas que trabalham na empresa. No caso da ordem de serviço, vocês não conversariam somente com o dono da empresa, vocês teriam que entender o posicionamento do atendente, porque é ele que vai receber a ligação, é ele que vai manusear o computador e é ele que faria no papel. Vocês precisariam conversar com o técnico para ver como que é essa forma, como que ele faz, como que é o atendimento feito pelo técnico. E principalmente, talvez como foco do sistema, no caso inicialmente de ordem de serviço, era o cliente, conversar também com o cliente. Quem sabe até acompanhar um processo junto com um processo de início, meio e fim de um atendimento, né? O início, meio e fim de um atendimento na casa do cliente ou nas dependências da onde está tendo problema. Um início, meio e fim de um atendimento quando o cliente traz o produto. Então, para vocês conseguirem modelar de fato o sistema, porque o que tem, professor, de cliente difícil e de cliente que muitas das vezes eles começam uma coisa e vai evoluindo da mesma forma que a gente evoluiu aqui, só que ele ainda quer que pagar para você aquele sisteminha pequenininho que era só de ordem de serviço e na verdade o sistema já criou uma dimensão muito maior e o analista de sistemas ele tem que ter uma percepção, né, de inicial até aonde esse sistema vai chegar. É interessante isso que o professor Rafael acabou de falar, do cliente querer pagar, às vezes, o que foi solicitado inicialmente e não o que foi entregue final. Então, a documentação, ela também vai prevenir essa situação. O cliente chega, você pede uma ordem de serviço, você já deu para ele um controle financeiro, de repente um controle de estoque, um controle dos funcionários, ou seja, muito além do que ele pediu. Né? Então, com a documentação, você consegue mostrar para ele a evolução que o software foi tendo, né? Para estar cobrando para ele esse serviço que você está prestando, essa consultoria que você está prestando, porque não só está desenvolvendo o sistema, está dando uma consultoria, sugerindo mudança, sugerindo automatização dentro da empresa dele. Então, tudo isso daí é interessante para várias questões, por isso que a documentação é a parte mais importante dentro do software. Então é isso, pessoal, vou deixar vocês para evoluírem essa documentação para a nossa atividade da semana e até a próxima.